Muito boa noite a todos vocês que nos assistem toda semana. Estamos iniciando mais um Firs Convida. Nessa semana, excepcionalmente na quarta-feira, mas muito felizes por receber conosco o Rodrigo Constantino, economista, jornalista. Rodrigo, boa noite, seja muito bem-vindo. Boa noite, é um prazer estar falando aqui com vocês. Rodrigo, a primeira pergunta que eu te faço, tu és um cara que te envolve bastante em situações de conflito, polêmicas, né, online. E o que eu te pergunto, assim, o que a gente tem enxergado ultimamente é que, na verdade, a gente tem uma verdadeira guerra de narrativas onde a discussão de fundo fica prejudicada, né? O que a gente vê são pessoas disputando espaços de comunicação, muitas vezes, sem se aprofundar nos temas e o debate ficando cada vez mais pobre. Como é que tu enxerga isso? Tu acha que esse caminho tem volta? Daqui para frente vai ser assim? Olha, eu concordo com a premissa. Eu acho que a gente vive uma época de muita polarização e tribalismo, um recrudescimento do tribalismo, e aí o debate político, inclusive, vira uma espécie de torcida de futebol, né, com times dos dois lados e cada um tentando mitar ou lacrar para a sua plateia, em vez de debater com foco ali na essência. Acho que muito do fenômeno do avanço daquilo que se chama direita é um fenômeno reativo a uma hegemonia percebida por essa turma toda na mídia, na cultura em geral, na academia, que era uma hegemonia progressista, né, um viés de esquerda evidente, e o Trump eleito nos Estados Unidos, o Bolsonaro no Brasil, o Brexit, tudo isso é uma espécie de fenômeno que escancara esse abismo que existia entre essa elite, né, e o povo de carne e osso lá fora dessa bolha, né, progressista. E como a turma da elite que controla, via de regra, esses meios de comunicação e a cultura e a academia não admitem ou não entendem, não compreendem sequer o fenômeno, eles ficam na reativa e culpando apenas aqueles que eles chamam de deploráveis ou de fascistas e por aí vai, reacionários, ultraconservadores, escolhe o rótulo que for. Então, em vez de compreender o fenômeno para poder ter alguma chance de buscar ali um denominador comum, você atravessar o corredor ideológico e poder dialogar, eles vão se fechando ainda mais nas bolhas. Eu acho que isso é um fenômeno muito preocupante. Nós vimos essa semana uma carta, né, assinada por inúmeros intelectuais, todos eles progressistas, nenhum ali praticamente votou em Trump, né? E eles estão preocupados com essa garotada toda, com essa turma revoltada que derruba estátuas, que tem a cultura do cancelamento, né, que adotou aí uma espécie de ditadura do politicamente correto. E é curioso que na carta eles logo começam falando: não, a gente entende que as democracias correm perigo por conta de posturas iliberais, antiliberais, e aí eles citam o Trump. Então, de novo, né, parece uma postura muito pusilânime, muito tucana, de quem acha que vai passar a mão na cabeça de gente radical que quer destruir o oponente, em vez de buscar qualquer tipo de conversa, de diálogo civilizado, acenando para eles. Então, a metáfora que eu tenho usado é aquela que quem tem a minha idade, já passou dos 40, vai lembrar, dos gremlins. Né? Vocês que eu digo, a elite progressista, né? Alimentaram os bichinhos fofinhos, né? Durante muito tempo e em hora inadequada, passou de meia-noite, continuaram dando água e comida e viraram os monstrinhos que querem devorá-los. Então, hoje, a grande ameaça que eu identifico, a possibilidade de diálogo, as próprias democracias, ela não vem de Trump ou de Bolsonaro, né, ou da extrema-direita, ou de supremacista nacional, nada disso, supremacista branco. Ela vem justamente dessa turma radical de esquerda que, de alguma maneira, conta com o salvo-conduto ou com a tolerância daqueles que controlam ainda o dito establishment. Então, é aí que eu identifico o problema. E sobre eu, enfim, entrar em polêmicas ou não, eu não me considero uma pessoa que curte necessariamente a treta, né? Eu apenas defendo com um senso de justiça muito grande aquilo que eu identifico como certo,
com as minhas convicções. O problema é que essas posições que eu cheguei com convicção e estudo e reflexão, elas são minoritárias e antagônicas a esse senso comum justamente dos meios de comunicação e tudo mais. Um exemplo claro é Israel. Então, Israel fracassa na guerra de narrativas, ele não é bom em marketing, ele é demonizado e difamado com base em fake news e distorção o tempo inteiro, e vai acontecer, mesmo que ele consiga ou resolva acenar com uma tentativa de bandeira branca para esse pessoal, mas Israel sabe melhor que não é esse o caminho, porque ele tem ali que ter resultados práticos, ele tem ali que defender a sua população. Né? E tanto é que nas últimas eleições, que foram muito confusas, tiveram vai e vem para caramba ali, mas a linguagem em relação à política externa não variava tanto. E isso era uma coisa que aqui nos Estados Unidos e no Brasil o pessoal ignorava. Achava que o Benjamin Netanyahu representava uma linha dura e tudo, e que os seus concorrentes, os seus adversários, representariam uma guinada radical pacifista em relação à política externa. E isso não é verdade. Então, na hora que Israel tem que tomar as decisões concretas para proteger a sua população, elas são tomadas e esse bafafá todo, essa guerra de narrativas, muitas vezes pérfida, que existe lá fora, ela é ignorada por Israel. E assim tem que ser. Eu acho que a tendência é o mundo caminhar para essa realidade de Israel e não o contrário. O mundo vai perceber que para sobreviver, para a civilização ocidental e a própria democracia sobreviver, nós não vamos poder ser tão tolerantes e amigáveis com essa turma de extrema esquerda que quer, no fundo, implodir todos esses pilares da nossa civilização judaico-cristã. Também, essa semana eu estava lendo um artigo no Financial Times e o autor colocava que durante o pós-guerra, até a década de 70, a gente viveu a era da social-democracia. A partir dos anos 80, a época da globalização. E a partir da crise de 2008, então, teria surgido esse nacionalismo populista com o qual a gente convive até agora. Onde fica o liberalismo nesse meio todo? Assim, e tu realmente acredita que vem agora uma nova onda, uma onda que vai nos guiar aí pelos próximos 30, 40 anos enquanto grupo social? Olha, o liberalismo fica onde ele mais ou menos sempre esteve, pelo menos o liberalismo clássico. Ele está defendendo ali liberdade individual, democracia representativa, Estado de Direito, Império da Lei. Ele continua defendendo isso. Em alguns momentos da história, isso avançou mais, em alguns momentos isso realmente esteve bastante ameaçado. É verdade que nunca tivemos aí uma nação sequer que fosse ícone desse liberalismo do ponto de vista mais puro, né? Mas tivemos algumas nações que se aproximaram em alguns momentos disso e não por acaso, não por coincidência, obtiveram resultados incríveis, fantásticos, né? Após a década de 60 e 70, houve de fato ali um ataque sistemático que eu não chamaria da época da globalização. A globalização veio nos anos 80 e 90, tivemos a época das privatizações, a volta dos pilares, com um livro que eu estou lendo, inclusive, resume muito bem isso aqui, porque foram foi uma figura de um trio de heróis, que é o presidente Ronald Reagan, a primeira-ministra Margaret Thatcher e o Papa João Paulo II, que conseguiram comprar essa briga, porque a gente esquece, naquela época tinha revolução sexual com a pílula, com o feminismo, tinha ameaça de guerra nuclear, a Guerra Fria, o Império da União Soviética ameaçando, com guerrilhas, vários continentes, havia a estagflação, tivemos a crise do petróleo 2 vezes nos anos 70, os ayatolás tomaram o poder, o Jimmy Carter era uma postura muito acovardada, muito pusilânime na política externa americana e se a gente vive na Pax americana, assim como a Pax britânica antes ou a Pax romana lá atrás, você tem um xerife do mundo, é o líder do mundo livre, não tem como fugir dessa obrigação. É um dever até moral. E sob o Jimmy Carter, isso ficou muito enfraquecido. Quando o xerife dorme, os inimigos da liberdade ficam mais ousados. Então, o que a gente viu ali, a Inglaterra flertando com o socialismo, as máfias sindicais tomando o controle. Então, as pessoas esquecem, né? Acham que a grande ameaça hoje é essa garotada mimada que quer apagar a história quebrando estátua. Nós vivemos ali ameaças muito sérias.
o IRA terrorista lá na Irlanda, eram grupos e mais grupos tentando colocar de joelhos a civilização ocidental, né? Então, houve ali o quê? Uma reação. Hoje, o que nós temos é o quê? Uma ameaça da China. A Rússia não mudou muito, né? Ela botou uma roupagem mais democrata, mas o Putin era diretor da KGB na época e hoje mudou de nome a KGB, mas continua mandando, há 20 anos no poder, quase. Então, quase não, fez 20 anos. Então, Rússia e China representam as maiores ameaças para esse mundo ocidental livre, né? Tem ainda o terrorismo islâmico, o islamofascismo, que é uma ameaça grande. Tem essa questão da revolução cultural que continuou. Ela começa ali nos anos 60, 70, ganha força. A escola de Frankfurt e tudo mais, essa subversão toda dos valores tradicionais, da família, da religião, né? Essa demonização de tudo aquilo que é judaico-cristão, né? O homem branco, heterossexual, judeu ou cristão passa a ser tratado como o grande inimigo da civilização, da humanidade, precisa pedir desculpas pelo passado e pela trajetória, que seria só um rastro de terror e opressão. E nada mais longe da verdade, né? Então, resgatar tudo isso é o que nós precisamos fazer hoje. Nós precisamos de uma nova Thatcher, de um novo Reagan, de um novo Papa João Paulo II. Né? Eu tenho esperanças. Então, a era que nós vivemos hoje é muito mais assim uma era do globalismo do que da globalização. O que é o globalismo? É a globalização administrada, controlada por grandes grupos. O que nós vimos nessa pandemia, China/OMS, é um exemplo claro de globalismo, né? São essas entidades supranacionais avançando fronteira adentro dos países e querendo comandar o show. Não importa mais o voto da democracia local. Então, os nacional-populismos que você cita na pergunta, eu volto à minha questão primeira, né? Já é um fenômeno reativo a esse problema que estamos vivendo. Eu vejo defeitos, eu vejo perigos e excessos, sem sombra de dúvida que eu vejo, mas eu entendo isso como uma reação, em boa parte, legítima e até louvável a essa ameaça que eu considero muito maior do globalismo, de uma tentativa de imposição de um governo mundial até de cima para baixo, né? O Brexit foi isso, um grito de liberdade de um povo inglês, britânico, que se considerou oprimido ali por Bruxelas, por uma União Europeia que queria controlar os mínimos detalhes. Quantos imigrantes muçulmanos eles iam ter que receber na Inglaterra, a questão também das vendas entre os países absolutamente burocratizadas, um calhamaço de 30 mil páginas para definir como é que a banana pode ser vendida de um país para o outro. Os britânicos olharam e falaram, não era isso que a gente queria, né? E a Margaret Thatcher estava certa. Lá atrás, ela alertou que isso era um perigo. Então, essa coisa de governos mundiais, de cima para baixo, controlando, né, tudo, isso assusta muito aqueles que, de novo, têm alguma simpatia pelo liberalismo clássico. E quando eu falo liberalismo aqui, só para deixar muito claro, eu estou sempre falando no sentido clássico, não é o sentido que o liberalismo ganhou nos Estados Unidos. Desde a década de 30, com o Roosevelt, com o New Deal, o liberalismo americano foi usurpado pelos progressistas de esquerda. Obama se diz liberal e Obama é um esquerdista. Bernie Sanders é um socialista, mais radical ainda que Obama, e se diz liberal, né? Então, o liberalismo clássico é que precisa dar o ar de sua graça nesse mundo tão dominado por coletivismos e tribalismos. Rodrigo, obrigado por estar com a gente hoje. Levando um pouco adiante, né, esse argumento seu, uma das questões que se levanta é que a era dos nacionalismos, né, como diria talvez Hobsbawm, mas outros também, foi muito culpada pelos grandes conflitos mundiais ali pela Primeira e Segunda Guerra e que a globalização, o globalismo, teriam surgido justamente para evitar e, de certo modo, aí até usando Huntington, né, que as próximas guerras são nas linhas civilizatórias, mas a gente vê esse retorno, esse recrudescimento do nacionalismo. Então, talvez seja uma pergunta dupla. Você vê algum risco Primeiro, também, não sei se você concorda com a premissa, mas caso concorde, há um risco hoje de talvez esse nacionalismo levar a um conflito, e quais seriam os mecanismos para evitá-lo? E segundo, eu sei que esse tema já é denso, mas quem seriam os líderes hoje que você vê que poderiam oferecer uma alternativa justamente do que você estava falando
essas tendências que vieram nas últimas décadas? Perfeito. Ótima questão. Olha, o nacionalismo, na minha opinião, ele é uma excrescência, uma degeneração do patriotismo. O patriotismo é louvável, é um amor à pátria, um sentimento comum que une povos, né? Que compartilham de uma mesma trajetória, de uma cultura, de costumes parecidos, de uma língua e por aí vai. O nacionalismo, o que é? É o coletivismo do patriotismo. É você pegar a nação, uma abstração, e colocá-la como a única coisa relevante. Todo o resto passa a ser um meio sacrificável em prol do interesse nacional. Então, aí temos os nacionalismos fascista e nazista, que são, inclusive, socialistas na origem. O que é o fascismo? Os intelectuais fascistas, Gentili e companhia, e o próprio Mussolini eram todos socialistas de alguma maneira, muitos pelo menos. O Mussolini foi na juventude socialista. Eles perceberam que o sentimento de pertencer à nação era mais forte do que essa internacionalização do comunismo, que falava de classe, proletários do mundo todo univos, né? Então, ao perceberem isso, eles acrescentaram a pitada nacionalista, que foi fundamental para o fascismo, ao socialismo. Mas se você pega o plano de governo que levou o Hitler democraticamente até ao poder na Alemanha, né, em 1933, do Partido dos Trabalhadores Nacional Socialista, dos 25 itens ali, pelo menos uns 20 são similares à pauta de esquerda. Eles usavam a mesma estética, era tudo muito parecido, né? Tem vários pensadores sérios que já fizeram essa associação, não sou eu que estou inventando. Então, essa coisa de classe, o que queriam os marxistas, os comunistas? Que, em nome da classe, do classicismo, você sacrificasse indivíduos em prol disso. O que fez o nacionalismo fascistoide, né? Mesma coisa, só que trocou classe por nação. Então, eu não sou defensor de nacionalismo. Eu acho que o patriotismo é um sentimento muito importante para a defesa de certos valores, certos pilares importantes, porque tem livros hoje em dia muito interessantes sobre essa coisa do cidadão do mundo, como o Obama se diz, que é um disattachment, né? Eu chamo de cultura OLX, né? Desapega. Né? Essa cultura OLX, tão bem retratada naquele filme com o George Clooney, né? Acho que é Up in the Air, não sei, que ele viaja para demitir as pessoas. Veja, o ser humano é atávico ao ser humano ele querer pertencer. Então, quando você começa a falar isso, né, de lugar nenhum para nenhum lugar, que nós somos cidadãos, povo de Davos, essa coisa assim, você pode ecoar para uma pequena elite que vive assim, que acha isso legal. Agora, o povo vai se sentir desamparado de alguma forma. Daí eu defender a tese de que o nacionalismo já é uma espécie de refúgio, é uma reação. Então, de novo, e eu começo por aí a resposta para responder a segunda questão. Como é que a gente sai dessa? Como é que a gente evita um conflito de civilizações como o Hutchinson previa, né, no Clash of Civilizations? Nós tentamos justamente entender o que está acontecendo, porque se a gente não entender o fenômeno, a gente vai tomar medidas que podem potencializar esse troço, criar mais tribalismo, criar mais antagonismo entre cidadãos que precisam buscar algum denominador comum para viver em paz e em sociedade. Né? Então, quando esses cosmopolitas, cidadão do mundo, menosprezam o patriotismo, eles produzem como subefeito disso, né? Como corolário disso, a busca de muito cidadão médio, a classe média mesmo, vai buscar em alguém que está falando a mensagem de nacionalismo. Quando você acha que tem que ter uma fronteira aberta e anistia para tudo que é imigrante ilegal, e chama de eufemismo de undocumented immigrant, quer dizer, não pode nem falar que é imigrante ilegal. Quando você começa com isso, o cidadão do mundo que acha que imigrante é ou o piscineiro ou a empregada que cuida do filho dele, ou o seu colega de Harvard, o Princeton, que é o filho do banqueiro da Índia, ele vai achar isso legal, cidadão do mundo, imigração. Para o cidadão médio do
Rusty Belt ali, do cinturão da ferrugem na América Média, o que é o imigrante para ele? É o cara ilegal que está competindo com o emprego e tirando o emprego dele, ou é o cara que está num gueto que sequer aceitou assimilar a cultura que o recebeu? Né? Ainda mais no caso islâmico, por exemplo, na Europa, isso nem se fala. Nós temos guetos em Paris, em Londres, que não falam a língua europeia. E não estou dizendo só o inglês ou o francês, estou dizendo a língua cultural. Né? Tentam ali criar a Sharia, né? A lei islâmica, dentro da França, dentro da Inglaterra. Isso é inaceitável. Então, para esse homem médio, para essa mulher média, o imigrante legal é isso, aí gera mais violência, aí tem crime, não sei o quê. Então, a mensagem de um Le Pen vai ressoar nesse pessoal, né? E vai atrair. Então, como é que você evita o pior? Sacudindo a turma progressista que está ajudando a criar esse fenômeno e falando, abre teu olho, é que nem essa história que eu disse aí da Carta dos Intelectuais. Vocês estão criando os monstros. Vocês estão passando a mão na cabeça dessa turma ao longo das últimas décadas e falando que é tudo muito lindo, olha que bonito, imigração desenfreada, cidadão do mundo, somos todos cosmopolitas. Vocês estão criando esse fenômeno. Então, veja, assim como o populismo é a democracia degenerada, o nacionalismo é o patriotismo degenerado. Nós temos que resgatar o patriotismo. Sem o patriotismo, nós vamos cair com esse papo de cidadão do mundo, nós vamos cair no recrudescimento do nacionalismo tribal. Né? Que é importante ter hoje em dia? Clareza moral, assim como era na Primeira Guerra Fria. Eu acho que nós vivemos já uma Guerra Fria 2.0. E o maior inimigo é a China, além do terrorismo islâmico e da Rússia. Né? Então, como é que a gente vai combater isso? Clareza moral. Quando o Reagan assumiu, ele era um cowboy beligerante, um ator medíocre, que ia causar a Terceira Guerra Mundial. Poucos anos depois, ele lançou lá a sua Guerra nas Estrelas, aumentou os gastos com defesa, né? Criou aqueles escudos todos e fez uma corrida armamentista que a União Soviética, já em frangalhos, mas mascarando isso, do ponto de vista econômico, não conseguiu acompanhar, e isso contribuiu muito para o debacle soviético. Além de tudo, clareza moral. Aquele discurso memorável do Reagan para o Gorbachev, derrube esse muro. O que o Trump está fazendo hoje? Você perguntou quem são os líderes, né? Olha, a gente tem que se adaptar à realidade da época, né? Hoje em dia temos redes sociais, temos muitas coisas que mudaram. E mudaram para o bem e para o mal, né? Nós temos as redes sociais dando voz a uma maioria silenciosa que furou a bolha progressista da mídia e tudo mais. Ao mesmo tempo, isso também ajudou a alimentar tribos, né? Alimentar os trolls e tudo mais. E nesse clima, não vamos ter mais um estadista discreto, um conservador gentleman. É o Trump. Né? Quem é o herói trágico nessa guerra cultural, e não só cultural? Né? É um Trump da vida, que, pelo menos com todos os defeitos, primeiro, defende incondicionalmente quase Israel, enquanto que Obama vinha se afastando de Israel e se aproximando do Irã e de Cuba. Né? Foi isso que ele conseguiu na política externa dele, se aproximar de Irã e Cuba. Trump, com a clareza moral maior, se aproxima dos aliados do Ocidente e da América. O Israel é o primeiro exemplo. Né? E segundo, fez um discurso memorável também em Varsóvia, há uns meses atrás, e agora, no 4 de julho, aniversário da independência americana, e por acaso o meu também, ele fez um discurso brilhante, sobre tudo isso que está em risco, e apontando quem são os inimigos e mostrando o que precisamos. Acima de tudo, valorizar nossos antepassados, os gigantes que ajudaram a construir a nossa civilização. Não cuspir com vergonha, porque existe uma narrativa que tomou conta da academia, né, das salas de aula, que tenta incutir desprezo e vergonha em todo mundo pela trajetória americana e ocidental em geral. Enquanto que é o contrário. Não foi o Ocidente que inventou a escravidão, por exemplo. Foi nele que ela acabou. Graças a grupos liberais, conservadores e religiosos. Os Quakers, por exemplo, cristãos, foram fundamentais na Inglaterra. Então, sem esse papo de elite culpada, isso está no cerne do problema. Nós temos que ter coragem
né, que é a primeira virtude de todas, como dizia Aristóteles, para defender aquilo que deve ser defendido, como, por exemplo, o legado da civilização ocidental judaico-cristã. Muito bem, boa noite, Rodrigo, boa noite a todos. Em Israel, Rodrigo, já que você falou de Israel, o Estado fez num primeiro momento, um lockdown severo, né? Inclusive com rastreamento de positivos, usando softwares de inteligência. O Exército participou, fizeram hotéis Corona. E eu te pergunto, assim, tendo Israel como gancho, quais são os limites assim da liberdade frente a questões de segurança e questões sanitárias de vida e morte? Então, assim, eu queria ouvir de ti sobre a ótica de um liberal, como é que tu vê o combate ao Covid no mundo, de modo geral, e especialmente no Brasil? Ótimo. Olha, o liberal realista, né, o não utópico, o não revolucionário, ele vai entender que existem dilemas em conflito permanente e sem solução. Ele lida com trade-offs, ele não lida com soluções definitivas. Então, o liberal vai sempre tentar proteger o máximo que for possível as liberdades individuais. Mas, primeiro, isso não ocorre num vácuo de valores. Segundo, ele tem que levar em consideração questões do coletivo, sem se tornar um coletivista, que é aquele que coloca a abstração coletiva acima de tudo e o indivíduo é um meio sacrificável, né? Uma peça num tabuleiro de xadrez. Dito isso, algumas ocasiões bem atípicas, elas vão, obviamente, permitir com que mesmo liberais aceitem a ideia de que nesse trade-off o valor da liberdade individual ele assumiu, digamos assim, uma importância secundária. Então, em guerras, em pandemias, ele vai entender isso. Ele vai entender que é temporário, que algum tipo de medida para sobrevivência, né, até do país, da sociedade, se faz necessário o sacrifício de alguns princípios, alguns valores caros aos liberais. Então, exclui a turma mais utópica, revolucionária, que lida com soluções mágicas, com a pedra filosofal para a vida em sociedade, né? E a pandemia, obviamente, se configura dentro de uma exceção dessas, aceitáveis, né? A guerra, eu já disse que é outra. Não por acaso, qual foi o truque encontrado por todo estatista, né? Não confundir com estadista. Todo ser estatizante, a esquerda, os progressistas, social-democratas, eles sempre encontraram na metáfora da guerra um aliado. O que o Lyndon Johnson fez na década de 60 nos Estados Unidos? A guerra contra a pobreza. Ele lançou a Grande Sociedade. O que a turma fez? A guerra contra a desigualdade. Até mesmo a guerra contra as drogas. Entra aí. Os conservadores defendem, os liberais são mais críticos, mas até a guerra contra as drogas também bebeu dessa fonte de usar a metáfora com guerra. Por quê? Porque quando é uma guerra, você aceita o sacrifício, inclusive, de certos valores e princípios. Então, é uma guerra permanente. A guerra contra a pobreza já tem mais de meio século, né? E gastaram trilhões e trilhões de dólares com vários programas assistencialistas e tudo, e a pobreza aumentou em termos relativos. Então, é um fracasso. Eu gravei um vídeo outro dia, fiz uma aula com meus patronos, depois até posso explicar o que é essa história de patrono para quem tiver interesse, mas eu fiz uma live com meus patronos explicando exatamente isso, com base num ótimo livro sobre o assunto, mas 50 anos de social-democracia, de grande sociedade e de guerra contra a pobreza. Qual é o resultado? É um retumbante fracasso. Então, que guerra é essa que dura 50 anos? Matou qualquer liberdade, né? Porque o George Orwell alertava, numa guerra, a primeira vítima é sempre a verdade. E tem uma forma muito fácil de você encerrar a guerra, isso era o George Orwell, na verdade, que é acabando com ela, perdendo. Você aceita perder a guerra, você acaba com a guerra. Então, tem guerra que precisa ser lutada, agora, nenhuma guerra dura 5 décadas. Não tem liberdade que aguente numa sociedade em guerra permanente. Não à toa, Esparta era o grande exemplo grego de uma sociedade militarizada. Os filhos não pertenciam sequer aos pais. Com 8, 10 anos, eles eram tirados dos pais para ir treinar
militarmente no Estado, né? Tudo em prol do Estado. Enquanto que Atenas, não. Atenas era uma sociedade mais democrática e tudo mais. Claro que a democracia não era como a gente entende hoje. A ágora era pequena, só homem participava, mulher, escravo não votava e tudo. Mas havia ali, pelo menos naquela ágora, a questão da polis, da coisa pública, sendo tratada de forma democrática. E o legado de Atenas, em que pese ter perdido ali a guerra, né, para Esparta, mas o legado de Atenas durou muito mais, era muito mais rico. Então, essa mentalidade militarista, essa mentalidade coletivista, de guerra constante, isso é típico de Esparta e União Soviética. Nós não podemos aceitar isso, porque as liberdades vão ser sacrificadas. Agora, numa pandemia, num curto espaço do tempo, você aceita algum tipo de sacrifício? Sim. Os liberais sérios, eles aceitam esse debate. Agora, respondendo sua pergunta de forma mais objetiva em relação ao coronavírus, ao Covid-19, eu não tenho muita dúvida de que isso foi usado quase como um experimento coletivista. Tentaram avançar em nome da ciência, onde não havia tanta ciência, porque é um vírus novo, porque tem muita ignorância, porque a OMS virou um puxadinho da ditadura chinesa. Então, em nome da ciência, nós vimos coisas bem bizarras. Nós vimos decisões arbitrárias, unilaterais de prefeitos, de governadores, batendo, prendendo, espancando, proibindo. A mulher não pode ficar na praça pública, o outro não pode correr, não pode mergulhar no mar. E vem aí uma aglomeração de protestos antirraciais, entre aspas, da turma do Black Lives Matter, da Antifa, aí é contra o Trump, aí é contra o Bolsonaro, aí pode. Aí a gente vê a cara de pau de reportagens falando que não aumentaram os casos de Covid após essas aglomerações. Pô, só se o vírus for preconceituoso, foi ideológico, é um vírus que não ataca a aglomeração de esquerda. É uma coisa bizarra. Então, esse tipo de uso da pandemia para fins políticos, isso ficou escancarado, na minha opinião, e me incomodou profundamente. E assim, se tiver que dar um diagnóstico, eu dou com muita tristeza e preocupação o diagnóstico que, se foi um experimento social, nós fracassamos, nós liberais, nós fracassamos. Eu acho que se tem alguém que ficou rindo de orelha a orelha com essa crise, criada ou não em laboratório chinês, deliberadamente ou não, isso é outra discussão. Mas se tem alguém que riu de orelha a orelha, foi o Xi Jinping. E a turma toda que é simpática nessa Guerra Fria ao lado chinês e não ao lado americano, né, da liberdade. Porque eles viram o quanto foi fácil, incutindo pânico e medo e falando em nome da ciência, você jogar para baixo do tapete rapidinho tudo que é valor de liberdade. Foi muito fácil. Eu esperava muito mais resistência, mais debate, mais protesto. Não derrubando estátua em nome de combate ao racismo, mas defesa das liberdades. Tem um vídeo que andou circulando aí de uma menina, novinha, jovem, em 2 minutos ela resume o troço. Quer dizer, se eu sair com a minha família para ir para um parque, fazer um piquenique saudável, eu sou presa. Se a turma for quebrar a estátua, é manifestação democrática. Se eu for condenar o arbítrio de certos governantes e tudo mais, eu sou obscurantista, não ligo para a ciência e tudo mais. E por aí vai. Então, ela vai mostrando a hipocrisia, a incoerência dessa narrativa. Então, é uma guerra de narrativas e há um uso político e eleitoral dessa pandemia abjeto, na minha opinião. Esse resgate é importante. O De Blasio, que é um dos piores assim em termos de extremismo liberal, progressista, ele mostrou essa hipocrisia. Ele fez um tweet atacando a comunidade judaica, botando todo mundo no mesmo saco por causa de um enterro de uns 200 ultra-ortodoxos. E dias depois, ele vai nas manifestações, a filha dele é presa por quebradeira, ele diz que está orgulhoso. Então, assim, os limiares de hipocrisia estão assim quase que intoleráveis. E o de Blasio é um bom exemplo, né? Porque ele é essa linha nova,
mais radical dentro do Partido Democrata, que tem lá o Esquadrão, o Squad, que é a base de sustentação de militância, que tem a Ilhan Omar, a Alexandria Ocasio-Cortez, a Rashid Tlaib, e são extremistas, são antissemitas, fazem campanha ao lado de gente do Hamas, que quer destruir Israel e varrer Israel do mapa. Isso se tornou o Partido Democrata. O governador, o Andrew Cuomo, no estado mais afetado, claro que tem condições peculiares, é muito mais populoso, a configuração geográfica de Nova York não ajuda e tudo, tem muito mais visitante, turista e tudo mais, então tudo isso é verdade. Mas Nova York teve 20 e tantos mil óbitos para 3.500, 3.700 da Flórida. O DeSantis, governador da Flórida, é um republicano. A mídia pega no pé. A CNN, outro dia, postou uma reportagem. Um sujeito foi para a praia vestido de morte, aquela roupa do Pânico, do filme do Pânico, fazendo um protesto contra a insensibilidade do governador em relação aos casos que estão aumentando na Flórida. Isso é manchete da CNN. Enquanto que o Andrew Cuomo é convidado pelo seu irmão, Chris Cuomo, que é a âncora da CNN, para ficar recebendo elogios de como você foi incrível na gestão da crise na pandemia de Nova York. Quer dizer, qual é o critério aqui? E aí o sujeito fala, brother, né? Você fala em nome da ciência, né? Parece o Mandetta, essa coisa ciência. Então, é um negócio muito tosco, muito tosco. Agora, sobre essas bases mais radicais do Partido Democrata, esse é um tema que eu não sei se alguém tem aí para perguntar ou não, mas eu já me adianto. Esse é o tema que a comunidade toda judaica americana, e eu diria global, precisa atentar. Porque a gente sabe que tem aqui aqueles eventos, o CPAC, né? O AIPAC. Tem o AIPAC e tudo mais, e a gente sabe que são eventos muito importantes na época de eleição e que os democratas sempre tiveram uma representatividade muito grande, até porque, cá entre nós, judeu em Nova York é quase sinônimo de ser progressista. Né? Não quer dizer que automaticamente o judeu é alguém de direita ou nem mesmo pró-Israel. O Bernie Sanders é judeu em nome, pelo menos. Né? Então, veja, é muito importante porque não é todo mundo que acompanha no dia a dia a política americana. E se você acompanha pelo filtro da imprensa brasileira, lascou. É tudo copy and paste da CNN, do Washington Post e do New York Times. Então, veja, eu acho incoerente, para dizer o mínimo, um judeu que está atento a isso tudo que está acontecendo hoje e continua votando democrata. Eu acho que eles não entenderam o grau de radicalização do Partido Democrata de hoje. E tem vários livros sobre isso, eu já fiz live sobre isso também, já escrevi sobre isso. Assim como o liberalismo foi usurpado pelos progressistas lá, desde a década de 30, o Partido Democrata ele foi tomado por radicais em nome desse liberalismo que já não é mais liberalismo. Então, as bases democratas de hoje são grupos... assim, eu não tenho nenhum problema de falar isso, não é hipérbole, não é força de expressão, são grupos extremistas. A mensagem de uma Ocasio-Cortez é uma socialista. Ela escreveu o Green New Deal, aquilo é uma mistura de infantilismo, né, com stalinismo. Tirou a Amazon de Nova York. Ela queria que ela tirou 25 mil empregos da Amazon, né? Porque o lucro pecaminoso e fora a questão mais cara a vocês aí e tudo, e a mim também por um senso de justiça, mas Israel. Quer dizer, essa turma tem uma mensagem. Vamos lembrar de um episódio aqui para quem não lembra ou não sabe escutar pela primeira vez. A Ilhan Omar, ela fez, em tão pouco tempo, tantas declarações antissemitas, insinuando que os judeus controlam o dinheiro, só pensam em dinheiro e controlam o mundo e tudo mais, que Israel quer dominar e não sei o quê. Foram tantas declarações de caráter antissemita e judeofóbico em tão pouco tempo, que nem os pares democratas do Congresso aguentaram a pressão. E aí tiveram que fazer uma moção pública do Congresso contra ela. Isso era a ideia. Né? Originou-se assim. O que aconteceu? A moção do Congresso que saiu, assinada por Nancy Pelosi, líder da casa e companhia, não mencionava o nome da Ilhan Omar, apagou o nome dela, e
o aspecto do antissemitismo e da judeofobia era o 6º item mencionado. Começava com islamofobia, temos que tomar cuidado com os preconceitos das religiões, e aí lá no 6º item estava lá. Aquilo que começou para chamar a atenção da Ilhan Omar acabou falando de islamofobia. Quer dizer, esse é o nível da turma hoje. Não dá para ficar indiferente a isso. Não dá para você ver uma coisa dessa acontecendo e manter um discurso que talvez fizesse sentido há 30, 40 anos atrás no Partido Democrata. Hoje é inegável. O Partido Democrata se transformou em cúmplice, infelizmente, desses radicais que andam de mãos dadas com o fundador do Hamas. É isso. Rodrigo, você provavelmente um dos maiores, um dos formadores de opinião que mais acompanham Israel, política, conflito israelo-palestino. A gente estava conversando aqui nos bastidores antes, você inclusive esteve lá em 2015. Eu queria entender, é uma pergunta que eu faço para bastante jornalistas, para formadores de opinião. Não sei se você sabe que Jerusalém depois de Washington, é a cidade com o maior número de correspondentes internacionais do mundo, né? Então, tem jornalista do mundo todo, inclusive de países que não têm relações com Israel, como o Catar, né? Al Jazeera está lá trabalhando livremente, sem censura, sem o menor problema. Coisa que eles não conseguem fazer no próprio país deles. Mas, indo adiante, apesar de tanta presença, né, de tanta news outlet, tanta mídia ali presente, a gente vê muita coisa errada, né? Muito artigo enviesado, muita manchete invertida. Na sua opinião, por que isso acontece, né? E por que isso se perpetua mais do que acontece? Porque já acontece há muito tempo. Olha, é impossível, essa pergunta é fundamental, mas é impossível responder aqui em 3, 5 minutos. Só para deixar claro, no meu livro, que se tornou um best-seller, o Esquerda Caviar, o maior capítulo, de longe, era sobre Israel. Era sobre o ódio a Israel. Ele era tão grande que o editor reclamou e a gente desmembrou e virou um apêndice sobre islamofobia no final. E mesmo assim, o capítulo sobre o ódio a Israel continuou sendo, acho que, um dos maiores ou o maior. Então, é complexo responder isso. Tem o ódio aos judeus desde sempre, que eu acho que o Dennis Prager tem um livro muito bom sobre isso, né? Muito bom. A intransigência, por exemplo, de um povo que responde acima de tudo a Deus, né? Acima de tudo a Deus. Então, essa coisa de você ter que assimilar para poder ser diluído, isso tudo tem a ver. A inveja é óbvio que é um fator, a inveja. Israel é 2% da população americana em média, 0,2% da população mundial, e tem 20 e tantos por cento de prêmio Nobel, 20 e tantos por cento de Grammy, 20 e tantos por cento de medalha Phelps para economista abaixo de 40 anos, e por aí vai. You name it. You name it está lá. É genético? Não acredito que seja genético, não. É cultural. É o povo do livro. É o povo do livro. Eu tenho um outro texto sobre isso também, interessante. A cultura, essa coisa de 13 anos você fazer um bar mitzvah e já ter que desafiar os gurus estabelecidos, né? Os judeus têm muito menos taxa de divórcio, muito menos taxa de alcoolismo, muito menos agressão doméstica e por aí vai. Então é cultural. Enquanto que, por exemplo, você pega os negros americanos, a população negra americana, né? 72% dos filhos afrodescendentes nascem fora de casamento. Não tem a figura do papai em casa. Aí como é que você vai competir depois? Então, é um aspecto cultural que é o mais relevante. E é isso que a turma da esquerda, os progressistas, fecham os olhos. Eles só pensam em dinheiro, eles sim. Eles acham que tudo é dinheiro, tudo se resolve com o governo distribuindo dinheiro. Enquanto que não é por aí. Então, a inveja é um fator muito, muito importante nessa guerra contra Israel, nesse ódio contra Israel, e vários outros fatores. Veja, Israel, boa parte do território é um deserto árido. Israel exporta água via agricultura, né? Tem lá coisa de gotejamento e tudo, e tecnologia avançou pra caramba, Tel Aviv virou um hub. Hoje em dia eu acho engraçadíssimo essa campanha de boicote a Israel, que o Esquadrão Democrata participa, né? Hoje em dia é muito importante as pessoas entenderem que todo antissemita mascara o antissemitismo no antisionismo.
né? Todos eles. É uma forma mais discreta de falar que não, meu problema não é o povo judeu, é só o fato do povo judeu ter um Estado. Isso não pode, né? Tem que abrigar todos os outros povos ali em volta e aí ser diluído, né? Via morte. Então, é um misto disso tudo. Eles olham para aquele pequeno deserto com condições tão inóspitas e hostis e que se tornou um país de classe média alta, né? Um país rico, próspero, de certa forma. Tudo isso incomoda muito, né? Deve incomodar muito aqueles povos vizinhos. Então, acho que é por aí o caminho, né? Você falou dos jornalistas. Eu vou além, eu vou adiante. Temos uma das maiores paradas gays do mundo em Tel Aviv, em termos relativos. O parlamento de Israel, o Knesset, tem mais de 12% em formado por minorias, árabes e muçulmanas mesmo. Né? Os drusos estão lá, por exemplo. Estive conversando com vários. Estive conversando com drusos, por exemplo, que fazem parte do exército de Israel. Então, é um sentido de defender a pátria, né? O território de inimigos que querem varrer Israel do mapa. E para não deixar apenas em paixões mesquinhas, como a inveja e tudo mais, o ódio, eu cito uma, talvez, que eu dou o benefício da dúvida, de vir de algo minimamente benevolente, que é uma sensibilidade mal calibrada pela ignorância e pela campanha de difamação muito organizada dos inimigos. Né? O que é isso? É análogo a quem vê aqueles programas de National Geographic, de Animal Planet, vê um leão correndo atrás de uma gazela e quase que instintivamente toma o partido da gazela, porque considera mais fraca. Então, é uma coisa que nós temos de defender quase que naturalmente o Davi contra o Golias. Israel não é o Golias na região, mas na campanha difamatória, associado ao tio Sam, ao demoníaco Estados Unidos, né? Israel passou a ser visto, o exército de Israel é muito forte, a Mossad é muito eficiente, e aí você começa a ver aqueles palestinos terroristas com um bando de mulambo, né, em cima de frapos de roupa, jogando uns rojões em cima de siderô e tudo mais, né? Aí você quase que automaticamente fala, não, Israel representa o Golias, né? O Davi, o Golias. Eu vou tomar o partido de Davi. Quem é Davi? São esses pobrezinhos dos palestinos, né? Então, a gente vê essa esquerda radical, a turma do PSOL e companhia, sempre tomando esse partido dos palestinos como se fossem os oprimidos, né? Nessa narrativa marxista de oprimido e opressor, os palestinos assumem o papel de oprimido. Então, pessoas que têm uma sensibilidade mal calibrada e muita ignorância em relação ao que acontece lá, elas acabam caindo no colo dessa campanha de difamação contra Israel por isso. Né? Acho que isso aí é um fator também relevante. Ainda nessa linha, Rodrigo, a gente observa também um foco muito, muito forte em Israel, né? A gente vê na ONU, por exemplo, com as condenações, a gente vê manifestações na rua, né? Só para dar um pequeno exemplo, no primeiro ano da Guerra Civil Síria, morreram mais pessoas do que todo o conflito israelo-palestino de mais de 70 anos, né? No entanto, a gente não vê manifestações, a gente raramente viu ou vê manifestações em prol dos mortos na Síria. E, por outro lado, qualquer coisinha que acontece entre Israel, um conflito entre Israel e os palestinos, ou Israel, qualquer outro tipo de conflito que aconteça por lá, é notícia no mundo todo, é manifestação, é queima-bandeira, e a gente sabe que a ONU é dominada por isso há muitos anos, né? Isso não é nenhuma novidade. E a pergunta que eu faço é, como que a gente consegue mudar isso? Né? Porque, apesar de todas as benesses que Israel faz para o mundo, com ajuda, com tecnologia, com envio, né, inclusive, de soldados, foi o caso de Brumadinho, foi o caso do Haiti, foi o caso de vários lugares do mundo, como é que a gente reverte um negócio desse? Porque, assim, é um negócio tão claro e tão absurdo ao mesmo tempo, mas ele continua, ele se perpetua por décadas. Como que a gente reverte um negócio desse? Só tem duas formas de você fazer isso. Mudando radicalmente a ONU ou ridicularizando totalmente a ONU e saindo fora e deixando esse troço morrer sozinho. Né? A Nikki Haley, que era a embaixadora da ONU, americana na ONU, apontada pelo Trump, o livro dela está aqui na minha frente, a biografia,
né? With All Due Respect, e nesse livro ela dedica bastante coisa a esse aspecto, né? A ONU é um monstrengo que foi tomado pela China e pelos árabes, né? Então é isso, é disso que se trata. Então, no mundo que tem Síria, China, Rússia, Cuba, Venezuela, Coreia do Norte, e muito mais, né? Irã, Israel sozinho foi alvo de algo como 1/3 das moções de direitos humanos, principalmente o Conselho de Direitos Humanos. Aquilo é uma piada na ONU. A ONU toda já é uma piada, mas o Conselho de Direitos Humanos já teve a Líbia coordenando. Então, aquilo é uma piada de mau gosto, né? Então, a Nikki Haley é um exemplo claro da minha resposta. Ela tentou mudar de dentro. Ela saiu bem cansada, tá? Então, assim, eu acho, e estou cada vez mais convencido, que a única estratégia restante vai ser ridicularizar. Vai ser apontar para o escárnio e falar desse espetáculo circense, eu não participo. O Trump está fazendo isso com a OMS e alertou que a ONU pode ser a próxima. Eu espero que seja. Porque chegou a hora de virar e falar assim, eu não vou dar o meu carimbo, o meu selo de qualidade para essas decisões absurdas e esdrúxulas que vocês tomam por causa da China, da Rússia e dos árabes. E dos petrodólares. Não vou participar desse freak show, né? Tem um outro livro muito interessante sobre isso, de um diplomata israelense, o Der Gold, chamado justamente Torre de Babel. E ali ele fala, olha, o que falta à ONU? Clareza moral. A ONU foi dominada pelo relativismo. É aquela história, veja, eu acho que quase pior do que um comunista é aquele anticomunista. É aquele cara que chama todo mundo que critica o comunismo de macartista. Né? É assim, não, eu não sou comunista, mas você também é muito anticomunista. Cara, você tem que tomar um partido se você está no meio de uma Guerra Fria onde tem duas potências apenas, Estados Unidos e União Soviética. Então, assim, essa turma em cima do muro eternamente, né, que o Dante Alighieri reservou um espaço muito especial no inferno dele, né? Essa turma que acha que dá sempre para vir com esse papo relativista, moral, essa geleia moral, algumas horas não dá. Algumas horas você tem que ser claro, você tem que ter clareza moral. É preto no preto, branco no branco. É assim, olha, os Estados Unidos é uma nação perfeita? Claro que não. A China só tem coisa ruim? Não. Tem os produtos baratos que a gente compra, né? Agora, calma lá. Se há uma disputa em curso entre modelos, entre visões de mundo, entre regimes, não dá para você ficar... Não, olha, eu não sou nem americano, nem chinês. Eu acho que cada um tem o seu lado bom e cada um tem o seu lado ruim. Isso é papo de defensor do chinês. Porque isso é que nem a Ayn Rand, a filósofa russa que fugiu para os Estados Unidos, se naturalizou americana, criou o objetivismo, virou uma popstar aqui, né? A autora do Revolta de Atlas, que foi um livro muito influente. A Ayn Rand dava um exemplo que era mais ou menos assim, eu não sei se eu vou lembrar exatamente o exemplo que ela dava, mas é algo assim, nessa natureza. Olha, eu sou contra o fascismo, o nazismo, o comunismo e a minha sogra. Cara, você tá querendo atacar tua sogra. Entendeu? Então, quando o cara fala, não, não é que eu seja a favor de uma coisa nem de outra, eu condeno tanto o comunismo quanto o capitalismo, que também tem defeitos. Esse cara é inimigo do capitalismo. Ele está misturando no mesmo saco uma coisa e a outra, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Entendeu? Então, quando o cara fala, não, eu não gosto nem de estuprador, nem de pedófilo e nem da minha sogra, é óbvio que o alvo dele é a sogra. O cara quer matar a sogra. Ela que abre o olho, né? Então, esse discursinho é um discursinho que está ajudando a criar esse problema ou manter, ou alimentar. Então, eu volto à primeira questão. O mundo precisa de clareza moral. As pessoas têm que se dar conta do seguinte, ONU hoje não pode ser o guardião da moral no mundo. Não pode vir da ONU essa diretriz moral, porque a ONU está tomada por regimes nefastos. Então, é isso que está precisando. Os Estados Unidos tomou decisões unilaterais na guerra do Iraque e tudo mais. Primeiro que não é verdade. Contou com vários aliados ali, Inglaterra, Austrália e por aí vai.
Segundo, que num mundo onde a ONU é a alternativa, eu fico com o unilateralismo americano. Pelo menos se for o Trump, o presidente. Se for o Obama, eu posso entrar em desespero, talvez. Mas, veja, é preciso ter clareza moral. Tem que ter alguém que lidera o mundo livre. E existe o mundo livre. Eu não caio no multiculturalismo, na ladainha do multiculturalismo. Ah, toda civilização é igual. Vai falar isso do conforto da Suíça em relação aos nambiquaras. Agora, se tu é um nambiquara ou se tu vive numa aldeia indígena onde ainda cometem infanticídio, aí não é tão bonito assim esse discurso, né? Muito obrigada, Rodrigo. Eu entrei um pouquinho atrasada, então não tive a oportunidade de cumprimentar. Boa noite. E eu vou fazer uma pergunta, eu acho que é uma pergunta um pouco elementar e um retorno, assim, né, a tudo que está sendo debatido. Você já se definiu como libertário, né, e inclusive escreveu um livro, né, em 2018, Confissões de um Ex-Libertário, e hoje em dia você se define como liberal. Então, eu queria que, se possível, você falasse um pouquinho dessa transição e explicasse, inclusive para o público, né, que está assistindo, a diferença, né, entre as duas ideologias, e me respondesse também quem são os progressistas, né, aos quais você se refere. Tá, começando pela última, né? Os progressistas, que eu sempre coloco entre aspas, porque eles não monopolizam a defesa do progresso, eles são, na verdade, acho até muito pelo contrário. Se a gente levar à risca as propostas dos progressistas, a gente vai acabar retornando à bestialidade humana. Por exemplo, eles acham que nós temos que seguir todos os impulsos, todos os instintos, que isso é genuíno e isso é liberdade. Nada mais falso, nada mais falso. O meu cachorro não tem tabu. O meu cachorro não tem freio civilizatório, não tem pudor, não tem nada disso que os conservadores valorizam tanto, né? Numa sociedade, numa vida em sociedade. É aquilo que o Freud chamava do mal-estar da cultura. Essa visão de que você vai dar vazão e deixa a vida me levar, e eu vou dar vazão a todos os impulsos que eu tenho, a todos os desejos que eu tenho, isso não tem nada a ver com liberdade. Isso é liberticida. O Edmund Burke falava que se a gente não encontrar freios internos, nós vamos acabar demandando freios externos. E nada mais evidente hoje. Essa turma que se diz libertária e progressista, alguns aí que se misturam, né? Eles ficam clamando pelo Estado cuidando de tudo, do berço ao túmulo, e censurando microagressão, tudo é ofensa, lugar de fala, discurso de ódio. Olha só o mundo que eles criaram. Isso são os progressistas, né? Então, o progressista quer... ele tem bandeiras, certas bandeiras definem o movimento progressista, né? Por exemplo, o aborto, o ataque às instituições tradicionais como a família, o núcleo familiar tradicional, e tudo isso por alguns foi pensado, por outros não. Por alguns foi pensado. Marx e Engels escreveram sobre isso. Eles sabiam o que estavam propondo. Eles queriam destruir a família, né? Então não é uma obra do acaso. Então os progressistas seguem essa linhagem, essa visão. Da minha transição do mais liberal, mais libertário para o liberal mais conservador, é curioso que o Edmund Burke, que eu acabei de citar, ele era um liberal Whig, do partido Whig, não dos Tories, que eram os conservadores britânicos. E ele virou o pai do conservadorismo. Então eu não estou aqui em terreno novo, né? Quando que o Edmund Burke fez essa transição? Quando ele escreve Reflexões da Revolução em França, que ele está vendo a ameaça jacobina bater a porta da Inglaterra e vendo o que estão fazendo na França. Então, em nome da liberdade, igualdade e fraternidade, em nome da razão, vamos lembrar que os jacobinos destruíram Notre Dame e transformaram em seu lugar o Templo da Razão. Mudaram o calendário, tudo, que era revolução, né? Queriam enforcar o último rei com as tripas do último padre. Era essa a mensagem. Então, o jacobino revolucionário, ele quer fazer tábula rasa do passado. Essa é a principal coisa que o conservador rejeita. A utopia, a revolução, a arrogância racionalista. O iluminismo não é só o iluminismo francês racionalista.
de Diderot, Voltaire e companhia. Existe uma linhagem do iluminismo escocês britânico muito melhor. A historiadora americana recém-falecida Gertrude Himmelfarb tem um livro brilhante sobre isso, Os Caminhos da Modernidade para a Modernidade, e ela divide ali os iluminismos. Esse iluminismo arrogante que o Friedrich Hayek, prêmio Nobel de Economia e grande austríaco, né, da escola austríaca, chamava de arrogância fatal. É você querer fazer tábula rasa do passado, que nem essa garotada mimada está fazendo, ingrata, com as estátuas. Quer destruir a estátua de Colombo. Quem é um fedelho desses perto de Colombo? Colombo colonizou os índios. E eles têm alguma noção de como viviam os incas, os astecas, antes de Pizarro e Cortés chegarem na América Latina? Eles acham que Pizarro e Cortés comandavam uma sociedade livre, que nem na música do Neil Young, né? Era tudo livre, todo mundo fazia... É uma ignorância. Eram regimes totalitários, escravocratas. Então, esse pessoal que quer cuspir, desprezar o legado do passado, fazer tábula rasa e reescrever tudo das suas caixolas de uma extrema arrogância, como se fossem os bastiões da razão, isso muito libertário flerta. E é isso que os conservadores abominam. Então, a minha transição se deve muito a isso. Agora, vamos pegar causas. O feminismo, quando começa, na primeira geração, sufrágio, a mulher não votava. É uma demanda legítima. Queimar sutiã, vai lá. Hoje, o que faz o movimento feminista? Dissemina e destila ódio ao casamento e ao homem. É isso que faz. Não tem nada a ver mais com a mulher empoderada, porque se fosse, eles iam adorar a Margaret Thatcher, ia ser um ícone do movimento. Mulher que comandou por mais de uma década o Reino Unido, numa época que ninguém achava que podia ser primeira-ministra. Ou então vamos falar de Goldmeier, meu Deus do céu. Meir, né? Não sei nem como é que pronuncia. A Golda. Então, vamos falar da mulher que comandou Israel lá atrás, meu Deus do céu. Isso é uma mulher empoderada. Mas a Condoleezza Rice, as mulheres conservadoras, a própria Nikki Haley, filha de imigrante indiano, chegou a ser governadora do seu estado, embaixadora na ONU. Por que ela não é adorada pelas feministas? Porque ela é conservadora. Então, o movimento feminista passou a não ter mais nada a ver com mulher e tudo a ver com o esquerdismo revolucionário e disseminar ódio ao casamento e ao homem. O movimento racial, idem. O que é o Black Lives Matter? Os fundadores do Black Lives Matter são marxistas assumidos. O Black Lives Matter não tem nada a ver com o combate ao racismo, eles não estão preocupados com 92% de negros que morrem por outros negros. Eles não estão preocupados com policiais negros que ganham mal e que muitas vezes enfrentam delinquentes negros ou brancos. Eles estão preocupados com uma única coisa: negros mortos por brancos. Só isso. E quando você consegue criar uma narrativa de que houve ali uma injustiça, mesmo que eles tenham que forçar a barra para essa narrativa. Porque tem vários casos que criaram celeuma nacional ou mundial e houve tentativa de reação do alvo em questão, tentando, inclusive, tirar a arma do policial. Qualquer policial é treinado para não deixar isso acontecer. Nem que tenha que atirar. Então, quando você tem um sujeito forte para burro, um negão enorme, tentando tirar a arma de um policial, só tem uma coisa que o policial pode fazer ali. Então, isso não é assassinato, isso não é crime de racismo. Isso é legítima defesa de um policial. Não existe racismo sistêmico na polícia americana. Não tem nenhuma estatística que mostre isso. A única que eles apontam é que tem mais negro preso, mas isso é balela. Tem muito mais homem preso. 90% da população carcerária é masculina. E isso não prova que há um preconceito contra homens. Homens cometem mais crimes. E negros cometem mais crimes também, por questões culturais, como eu disse. 13% da população americana é negra e mais de 40% dos crimes violentos são cometidos por negros. É só isso que tem maior população carcerária. Só por isso. Então não há racismo sistêmico, mas a narrativa é tudo que importa para eles. Assim como eles fazem com Israel. Então eles deturpam tudo, eles pintam a polícia e o sistema como demoníacos, como racistas, porque eles querem o quê? Derrubar o sistema. É disso que se trata. Eles querem fazer tábula rasa. Então, o progressista e o liberal ingênuo, que é inocente, útil e instrumento dessa turma revolucionária, ele tem que acordar. E foi
esse despertar que me levou para o lado mais conservador. Eu entender que a liberdade individual não sobrevive num vácuo de valores morais. Aquilo que está disseminado no meu entorno importa. Eu posso criar minha filha da forma que for, mas ela vai ser muito influenciada, sim, pelos seus pares na escola. E os pares dela são todos feministas, veganos, socialistas e progressistas. É só isso. Todo mundo lacrador, todo mundo com um discursinho fácil, todo mundo jogando para a plateia. E como é que você inocula o antivírus na sua filha num ambiente desse? É muito mais difícil. Então, o conservador é o liberal que foi assaltado no dia anterior. Ele é apenas alguém que, por experiência própria, se deu conta de que você tem que se preocupar com tudo isso. Você tem que lutar para que os valores e os pilares da sociedade sejam resistentes, resilientes. A igreja, a religião, a família, tudo isso aí sempre foi foco de resistência contra avanços totalitários. E é disso que se trata hoje, uma vez mais. E dentro do liberalismo conservador, Rodrigo, você vê espaço para uma tutela específica do Estado em relação aos direitos das minorias? Lembrando aqui que a comunidade judaica é minoria, né? E o antissemitismo vem crescendo. E como você bem lembrou, é uma das maiores paradas gays do mundo, em Jerusalém, e Tel Aviv é a capital gay do mundo, é a capital vegana do mundo, e você falou muito bem também da representatividade das minorias no parlamento israelense. Então, eu gostaria de saber se, dentro dessa sua visão, né, da sua prática do liberalismo conservador, qual que é o papel do Estado nessa tutela dos direitos das minorias? Perfeito, vamos lá. Eu vou ler para vocês aqui um comentário feito por Candace Owens, que é uma jovem negra conservadora americana que está voando, ela é muito boa em debates, inclusive, e ela escreveu: os esquerdistas brancos odeiam os negros conservadores, porque nós não nos vemos como oprimidos. Fundamentalmente porque nós vemos a nós mesmos como iguais, ou seja, exigem respeito. Isso é a questão, diz ela, e ela está certa. A elite branca de esquerda, que é o Partido Democrata, olha para o Partido Democrata, Nancy Pelosi, Joe Biden, Bernie Sanders, só tem branco, a maioria homem, e rico e branco, né? Eles falam em nome das minorias. Mas usam como seus mascotes. É plantation all over again, né? E olha, no fundo, esse tipo de mensagem trai quem tem o verdadeiro preconceito, trai o desprezo, a condescendência com a qual eles tratam essas minorias. São menores, são inferiores, precisam da tutela deles, do sistema e deles, né? Eu não penso assim. Então, você citou, por exemplo, os judeus, são minorias em qualquer lugar, menos Israel. O que acontece com o povo judeu nesses lugares? Se sobressai, se destaca. Por quê? Além da questão cultural toda que eu disse e tudo mais, porque não pratica vitimização. Não cola mimimi com o povo judeu. Pelo contrário, o povo judeu, e eu visitei e fiquei muito tocado, comovido no Museu do Holocausto, em Israel, é um povo da superação. Perseguido desde sempre, né? 6 milhões mortos no Holocausto, e por aí vai. A mina do... É o canário da mina, né? Sempre que você percebe o aumento do antissemitismo no mundo, é porque alguma coisa está acontecendo nas placas tectônicas de tolerância, porque é o bode expiatório preferido de muitos. Então, o judeu tinha tudo para ficar só de mimimi, pedindo paternalismo, assistencialismo, privilégio. Eu não vejo isso. Eu vejo o judeu empreendendo, eu vejo o judeu criando e obtendo esses resultados que eu já disse. De prêmios e tudo mais. Ou seja, nós temos que acabar com o mimimi. Quando a gente cria a crença de que é o Estado o instrumento que vai proteger ou oferecer uma muleta para essas minorias, eu já acho que isso é uma visão equivocada e ruim para essas próprias minorias. Então, a única resposta que eu consigo encontrar é a isonomia. A igualdade é a única que vale perante as leis. O judeu
tem que ter o direito de praticar a sua crença, o ortodoxo, na sinagoga e tudo, protegido. Então, qual é a liberdade que o Estado tem que oferecer a ele? Garantir que ele não vai ser alvo de discriminação e ataque. Agora, ação afirmativa não me agrada. É paternalismo. Tem um livro muito bom de um gay acadêmico, o Bruce Bauer, chamado A Revolução das Vítimas. E ele mostra como essa mentalidade tomou conta da academia. Você começou a criar cadeira, né, para tudo isso. Estudo sobre os queers da Letônia. Porra, além de carreirismo, além de oportunismo, né, tem uma mentalidade de interseccionalidade, que é o termo que eles usam aqui, que é essa coisa da política de identidade, que é um negócio que você levando ao limite vai acabar nisso aí que nós estamos falando já. A Rowling, a autora do mágico lá, do Harry Potter, foi cancelada. Ela é feminista. A Johansson, a Scarlett Johansson, feminista, foi cancelada, não pôde fazer um papel de uma trans, porque tinha que ser uma trans. Esqueceram que atuar é você simplesmente, é justamente se passar por alguém que você não é. Então, agora resgatando mensagens de 20, 30 anos atrás de qualquer um que escreveu alguma coisa ou fez o blackface, ainda que estivesse representando realmente um negro, não houvesse ali escárnio, preconceito, estão cavucando rede social e cancelando e pedindo cabeça e demitindo pessoas por conta disso. É levar as últimas consequências lógicas às premissas dessa turma, que segregou todo mundo com base nesses conceitos. E a interseccionalidade, para quem não sabe o que é você criar um ranking de quesitos para quem é mais vítima. Ganha quem chora mais. Eu sou negro. Beleza, ganhou alguns pontos. Mas eu sou mulher e negra. Putz, ganhou mais ponto ainda. Eu sou mulher negra gay. Subiu bastante no ranking. E por aí vai. Então, é um negócio inviável de se viver em sociedade assim. Em vez de buscar denominador comum, coisa que nos une, lembrando, o Chesterton falava, estamos todos no mesmo barco e mareados. Que não é fácil. Não é fácil viver em sociedade. Não é fácil a condição humana, que tem consciência da sua finitude. Isso tudo já não é fácil, é uma visão trágica do ser humano que eu tenho uma certa simpatia e que me aproxima de conservadores também, nesse aspecto. Então, nós temos já que criar, por meio de imaginação moral, né, propósito. Agora, ficar dividindo dessa forma, segregando, criando privilégio, olha, o sujeito abriu uma doceteria e ele é cristão. Vai lá um cliente que quer que ele faça um bolo para o casamento gay dele. Olha a incoerência que a gente chegou. O liberal, entre aspas, progressista, quer que o Estado obrigue ele a atender esse cliente. Isso não é liberal. Isso não é liberal. Vamos proteger as minorias? Vamos. Ele tem o direito de não atender. Porque isso fere profundamente a sua crença. Mais importante na vida, que é a religiosa. Não tem outra pessoa que possa fazer a confeitaria de um bolo? Pelo amor de Deus. Então, veja, em nome da proteção às minorias, nós estamos fazendo o contrário. Nós estamos dividindo tudo e todos e nós estamos criando uma hipertrofia estatal que está decidindo tudo de cima para baixo, em vez de dar liberdades e preservar a integridade dos indivíduos, a menor minoria de todas. É o indivíduo. É isso que está faltando. Já que estamos nessa pauta de preconceito, Rodrigo, a gente falou bastante da esquerda, tá? Eu quero entrar um pouco contigo na questão do que tu falaste do globalismo, tá? Dizendo que, em primeiro lugar, o globalismo é a antítese do judaísmo. A era messiânica judaica prevê 70 nações com seu particularismo convivendo justamente entre si. Né? A Torre de Babel, do Gênesis, já o ser humano quis ficar maior que Deus e fez uma coisa meio globalista, de uma língua só e tudo. Porém, é importante ressaltar, né, a gente que acompanha bastante o antissemitismo, que muitos usam o termo globalista como um torpe antissemita. Tá? Eles usam o termo globalista como um guarda-chuva para teorias conspiratórias, citam Rothschild, Soros, enfim, não que o Soros não seja criticável, mas eles citam de uma maneira
usam aquela... Que nem o antissemita se esconde atrás do antisionismo, o antissemita de extrema-direita se esconde atrás do globalismo. Então, tu que bate em cima do globalismo, que é um fenômeno, como tu explicasse, bem estabelecido, eu quero saber como é que tu comunica, quais são as estratégias para saber se diferenciar, né, desse o joio do trigo, e não cair na vala de falar e dar eco a discursos antissemitas. Perfeito. Bom, em primeiro lugar, eu quero deixar claro que eu concordo 100% com a sua premissa. O globalismo é a antítese da defesa do judaísmo, e o fato de ser o povo escolhido, né, na crença dos judeus, e que também, na verdade, estou falando aqui do judeu religioso, né? O judeu, como povo, claro, pode ter o judeu secular, até ateu e antirreligioso. Mas o judeu ortodoxo e que acredita no judaísmo como religião mesmo, ele acredita que ele é o povo escolhido, mas tudo bem, ele não está querendo obrigar ninguém, não exclui necessariamente os outros, né? Os outros vão viver as suas crenças. Agora, o globalismo tem muito de uma elite financeira metacapitalista, que é o nome que eles chamam, né, por trás. E aí tem alguns judeus, né? Então, assim, como é que você evita misturar uma coisa com a outra? O globalismo com o antissemitismo e o ataque ao globalismo com o ataque a judeus, né? Deixando muito claro que Soros representa justamente uma traição a tudo aquilo que representa os ensinamentos do povo judeu, né? O Soros, ele deu entrevistas de como ele fugiu, né, quando ele era pequeno, do nazismo e tudo, e ali fica uma coisa muito amoral, inclusive de falta de empatia que ele deixa transparecer ao próximo, e que não é a mensagem do judeu mais famoso, eu sei que alguns podem não gostar, mas é o judeu mais famoso que tem, que é o Jesus Cristo. Mas o Soros deu uma outra entrevista que deixa claro também uma coisa chamada Complexo de Deus. Tem um filme do antigo, do Alec Baldwin com a sua então esposa, Kim Basinger, onde ele é um médico que ele é acusado justamente disso, né, do complexo de Deus. E tem uma cena fantástica que ele está ali na sala com o advogado de defesa e o acusador, e ele é provocado nesse aspecto, e ele responde tudo que o que acusava queria, né? Que ele mostra que tem o complexo de Deus. Quando você está rezando para Deus salvar o filho, não sei o quê, onde é que você acha que está Deus? Eu te digo, Deus está na sala 102 do hospital tal, às tais horas era eu operando. Eu sou Deus. Então, o Soros tem um pouco isso. Tem uma entrevista que ele fala que é um negócio de poder. Então, ele é um membro muito importante desse globalismo, não dá para negar. O seu braço direito, o Brown Mullock, era o cara que comandava a Smartmatic, aquela empresa das urnas eletrônicas, do software, da Venezuela, do Brasil. Ele tem um livro sobre a globalização inacabada. Eu fui ler o troço. A palavra mais repetida ali é manage. É preciso administrar, controlar a globalização. É isso que eles querem, né? É assim como o capitalismo de Estado é uma degeneração do capitalismo de livre mercado dentro de um país. É igual. Então, quem controla o capitalismo de Estado num país? Os grandes grupos econômicos. Eles têm interesse em cooptar agências, Estado, establishment, o deep state, né? Então, aí o Jorge Paulo Lemann é um deles? É um deles. Eu não sei nem o que ele é, se ele é judeu ou não. Agora, o Jorge Paulo Lemann faz parte, né, desses grupos mencionados. Então, o Rockefeller faz parte também, infelizmente. A Fundação Rockefeller é muito ativa no globalismo, principalmente na área de educação e ambiental. Agora, veja, qual é o antídoto? Cita junto a Fundação Ford, que também e era de um antissemita notório, que era o Henry Ford, né? Então, o globalismo não tem nada a ver com o judaísmo, não tem nada a ver com o judeu, tem a ver com grupos de interesse muito poderosos e ricos que querem controlar a globalização. É disso que se trata, né? E financiam grupos insurgentes de extrema esquerda, mídia ninja no Brasil, Black Lives Matter, Antifa e por aí vai. Eles querem ver o circo pegar fogo, porque esse clima aumenta o quê? A demanda por mais Estado. E quanto mais Estado, melhor para eles, porque eles vão controlar esse troço. E não há nenhuma tese conspiratória nisso, né? Os Rockefeller da vida financiaram, deram dinheiro mesmo para revolucionário socialista no começo do século XX.
deram dinheiro. Então, infelizmente, é um fato isso, né? E associam também o comunismo aos judeus, né? Tinha muito, é verdade, tinha muito nisso, mas o antissemitismo é muito grande na Rússia e era muito presente no comunismo já. A série da Netflix do Trotsky mostra bem isso numa cena, mas é conhecido do ponto de vista histórico. Tivemos expurgos, vários judeus russos que foram parar em outros países por perseguição dos comunistas, dos soviéticos. E já vinha do tempo do czar, né? Porque, quer falar em tese conspiratória, os protocolos do Sábio de Sião veio dele. Então, olha, tem um misto de tese conspiratória, tem um misto de antissemitismo, mas não dá para negar que Soros e Rockefeller fazem parte do show. Mas não é porque são judeus, é porque são, talvez, até traidores da causa judaica, porque vamos combinar que financiam grupos que odeiam Israel ou, no limite, fazem a campanha do boicote ao Israel, que é uma forma velada de pregar a destruição de Israel hoje em dia. E boa sorte, porque é hipócrita, que ninguém vai parar de usar o Waze e tantas tecnologias que tem oriundas de Israel, né? Que tem os maiores centros de pesquisa dessas empresas, né? De Intel, Microsoft, está tudo lá, né? Rodrigo, trazendo também um pouco até do caso de Israel e do que você tem comentado, porque Israel, no seu início, foi um Estado quase socialista, né? E realmente teve um governo mais liberal a partir dos anos 70, e muitos falam da terceira via, né? Que é talvez algo no meio, que seria o Estado do bem-estar social, isso, o Giddens, né? O Giddens lá atrás na escola britânica, mas que o Estado do bem-estar social traria talvez o que é bom dos dois lados. Então, são direitos individuais, uma economia mais aberta e um Estado que assegure os serviços básicos, né, ou as necessidades básicas. E o que se diz é que esse Estado, e que é localizado no tempo e no espaço, né, em alguns momentos, ele teria sido a experiência mais bem-sucedida em qualidade de vida, em termos de questão de taxa de alfabetismo, vida, né? Enfim, todos os índices de qualidade de vida. Como é que você vê isso? Você vê de fato como uma terceira via? Ele é um Estado que já acabou no tempo? Ótima questão, mas, de novo, vocês me colocam em muita sinuca de bico, porque precisa de uma palestra só sobre esse assunto. Impossível responder em 3 minutos. Mas eu vou resumir muito. Olha só. Eu entendo o discurso da terceira via pelas finalidades pragmáticas de um liberal. O Paulo Guedes, nosso ministro, fez isso esses dias. Ele já faz há muito tempo, né? Quando ele menciona que nós temos que manter dos socialistas a empatia pelo próximo, que eles absorveram das religiões, né? É uma religião secular, o socialismo é uma religião política, ele tá partindo dessa premissa. Eu não gosto desse caminho. Quando você diz, eu falei já aqui do relativismo, tudo, eu não gosto quando você começa com a premissa de que tanto o socialismo quanto o capitalismo nós temos que aproveitar as coisas boas de cada um. Pode existir socialista que realmente vem da empatia pelo próximo? Tudo pode, eu dei esse espaço aqui. Via de regra, não. Depois de tantos experimentos fracassados, depois de tanta coisa, eu acho que o socialismo está muito mais para uma ideologia da inveja ou para até mesmo um desvio, um distúrbio mental, como tem alguns psiquiatras que defendem, porque é uma coisa meio demoníaca em algumas horas ali. Você querer, de fato, fazer o indivíduo desaparecer, essa coisa ultra coletivista, igualitária, é um negócio esquisito. Então, eu não acho que a gente tem nada muito bom para aproveitar do socialismo, não. Mas eu entendo como discurso pragmático, vamos tentar aqui fazer uma ponte e tudo. O problema é o seguinte, é que a terceira via falhou. Ela falhou, via de regra, na minha opinião. Só para lembrar por que é pragmático, até por sobrevivência. Quando começa o clima revolucionário comunista, muitos entenderam que tinham que dar os anéis para manter os dedos. O estado de bem-estar social começa na verdadeira origem com Bismarck, na Prússia. Então, ali já começa um ensaio do Estado, começando a fornecer educação, algumas coisas, né?
Primeiro que não era por altruísmo. O Estado queria fazer educação para dominar as cabeças e sempre foi uma briga. Até hoje é isso, né? A doutrinação ideológica esquerdista dentro de sala de aula é um negócio escancarado e assustador. Então é uma disputa pelas mentes e corações dos jovens, como já disse, inclusive, o ex-ministro da Educação, Renato Janine Ribeiro, do governo Dilma. Né? Então, alguns escondem, outros nem escondem a verdadeira meta, o intuito por trás do discurso nobre. Então, assim, começou para tentar proteger o Estado das hordas revolucionárias. Então, começa a dar aí direitos trabalhistas para os sindicatos não derrubarem. Tanto que o marxismo ficava pé da vida com isso. Eles falavam que era o lumpen proletário, né? E esse pessoal todo que aceita migalha, melhores condições de trabalho, tem que ser revolucionário, tem que derrubar o sistema. Então havia essa briga, desde sempre. Mas as conquistas trabalhistas verdadeiras, a melhor condição de vida da classe média, não veio de canetada de Estado, nem de pressão sindical. Veio do avanço capitalista, veio do choque de produtividade pelas inovações empreendedoras. É disso que veio. Então, eu não gosto do discurso terceira via. Tem um livro do James Bartholomew, chamado Welfare of Nations, onde ele ataca essa tese mostrando item a item, na educação, nas moradias, na saúde. Ele ataca item a item, setor a setor, mostrando por que fracassou. Por que gerou ciclo vicioso, gerou mais dependência, gerou mais pobreza às vezes, destruição da família, mecanismo de incentivos totalmente perverso e inadequado. Por exemplo, para dar um exemplo, assim, questão de moradia social. Quem pode ser contra, né, uma pessoa ter uma casa? O problema é como, né? A gente viu a crise do subprime, Fannie Mae, Freddie Mac em 2008. Mas vamos lá. As mulheres solteiras com filho têm prioridade, ou seja, privilégio, na hora de ter uma casa, uma moradia social dessas. Elas furam a fila. O que isso significa? Significa que uma mulher pobre com um filho, casada, tentando viver dentro dos valores ali mais tradicionais e a presença do papai e da mamãe em casa, o próprio Obama teve que reconhecer que reduz muito nível de abstinência escolar, problema com drogas, violência, prisão e por aí vai. O Obama reconheceu isso, porque a estatística é inegável. Essa mulher tem a fila jogada para trás na fila, ela tem o seu momento ali de ganhar uma casa e tem uma demanda reprimida, óbvio, tem um backlog, né? Ela tem o seu momento adiado, porque uma outra passa na frente porque é mãe solteira. Que tipo de incentivo isso está produzindo? Então, o livro mostra que na parte moral, veja, no filme Cinderella Man, baseado em fatos verídicos do boxeador que é interpretado pelo Russell Crowe na época da Grande Depressão, ele ganha um benefício desse, temporário, porque está desempregado. Quando ele vai e consegue um emprego em obra, ele vai lá e devolve o benefício. Ele entende que aquilo é um benefício, não um entitlement, um direito lavrado em Constituição. Hoje, o que a gente produziu com essa mentalidade do terceira via e do welfare state? Uma sociedade dependente do cheque estatal e que, pior, acham que isso é um direito divino, escrito em pedra. Então, é uma sociedade que vai produzindo mecanismos de incentivos muito perversos e inadequados. Eu não acho que o welfare state funcionou. Eu acho que ele fracassou em todos os experimentos. Então, eu não compro a saída da terceira via. Eu acho que muitos dos problemas que estamos vivendo hoje têm origem justamente no welfare state. Muito bem, estamos chegando ao final da nossa live, 8 horas e 30 minutos. Queria agradecer muito ao Rodrigo pela participação, pelas suas colocações, pelos seus posicionamentos firmes sobre determinados temas. Concordemos ou não, inegavelmente é uma pessoa de posições e a gente valoriza muito isso aqui nos nossos debates. Obrigado ao Fábio, à Nina, ao Ariel e ao Ilan também pela participação.
A todos uma boa noite e nós retornamos na próxima quinta-feira no nosso horário tradicional, às 19 horas. Boa noite a todos. Muito obrigado. Boa noite, obrigado a todos. Boa noite. Quero parabenizar vocês pelas qualidades das perguntas e também pela possibilidade do diálogo, porque é exatamente isso. Eu não sou o dono da razão, eu tenho minhas posições, são fruto de muito estudo, eu procuro falar daquilo que eu tenho algum conhecimento, mas é óbvio que eu estou aberto sempre para críticas construtivas e tudo mais. E só queria fazer aqui um anúncio, né, de que eu tenho esse negócio que eu falei antes dos patronos. Para quem quiser se interessar mais, vai lá no www.patreon.com/Rodrigo Constantino, procura saber o que é. É um grupo muito legal e tem muito judeu. Aliás, derrubaram essa história, né, de que o judeu é uma patota fechada, um só ajuda o outro e não querem saber de filantropia. É o povo que eu conheci mais altruísta e filantropo do mundo. Obrigado. Boa noite mais uma vez. Até a próxima quinta-feira.